Coelho, primeiramente, obrigado por esse seu movimento, que foi também hercúleo, né, que vem mais de um ano, não é algo que surgiu em 15 dias. Para fazer isso acontecer não é difícil, a gente sabe como é difícil organizar a presença de todo mundo aqui. E a minha voz hoje aqui é nada mais do que representando realmente o sentimento e os fatos que acontece no meio aeronáutico de base, que são os aeroclubes, que muitas vezes são mal compreendidos, porque a própria nomenclatura é uma nomenclatura de uma centena de anos atrás, né, onde você tinha Rádio Clube e outros, Rotary Clube, Lions Clube, e clubes eram coisas sérias, não é algo de lazer para tomar uma cerveja. Então, assim, é difícil a gente tirar esse significado. E alguns anos atrás também teve, assim, uma campanha pela agência, a ANAC, dizendo que os aeroclubes foram transformados em SIAC, então algo que não aconteceu, né? Isso aí, aeroclubes continuam sendo aeroclubes, só tiveram que se recertificar, segundo o RDAC 141, que aí sim eles tiveram a certificação de ser o SIAC, mas ainda eles existem e eles ainda fazem muitas outras funções. Por exemplo, a divulgação da aviação. A gente vê aqui, tem uma escola gratuita em Taubaté, 100 alunos, e tiveram 130 inscrições para concorrer à vaga. Por que isso? Desinteresse na aviação. E a aviação, a gente sabe, quem está na aviação, que é movido por sonho, por inspiração, por contato, para você assistir um show aéreo. Então a morte dos aeroclubes significa muito mais do que a morte de uma entidade que vai vir a ser substituída para um SIAC por alguém particular. Na verdade, quando morre um aeroclube, morre a conexão entre a sociedade e a aviação. Morre a conexão entre um sonho. Por quê? Porque como a gente vai fazer uma pessoa hoje ter vontade de ser piloto? Vamos falar com a Globo faz uma novela, beleza. Vamos ter piloto. Ou Netflix, uma série na Netflix. Funcionaria muito bem, né? Alguma campanha, não sei, no YouTube, né? YouTuber piloto, talvez ficaria. Tem essa possibilidade? Remota. Então, quem vai fazer a inspiração de você vir para a aviação, para se formar um piloto, um engenheiro aeronáutico, um mecânico aeronáutico, um comissário de voo, né? Trabalhar com a equipe de solo, esse sonho, a conexão é o aeroclube, porque o aeroclube é a porta aberta para a sociedade. Então, o entendimento disso é a base para entender toda essa falha em cadeia que vem acontecendo. Por exemplo, em Marília a gente tentou fazer um show aéreo, que foi impedido. Shows aéreos, se você for lá e perguntar hoje para alguém, um piloto da Esquadrilha da Fumaça, qual a função dele, ele vai falar: a minha função é inspirar e trazer pessoas para a aviação. Essa é a função da Esquadrilha da Fumaça hoje, né? Da EDA, Esquadrilha de Demonstração Aérea. Então é isso que falta hoje na aviação. Além de a gente ter todos esses conjuntos de portarias que foram revogadas, tirando a estabilidade jurídica e a permanência dos aeroclubes de exercer a função social a eles delegada em 1939, então a gente tem essa onda de despejos e de morte desse link, dessa conexão com a sociedade. Então, assim, o que o aeroclube sente hoje? Que eles estão sendo assassinados, eu estou aqui voluntariamente, como o pessoal falou, desce correio, paguei do meu bolso, 2 dias de hotel, com a família. Então, assim, muita gente veio de longe. Conseguimos audiência pública na Lesp, com 230 pessoas presentes. Pessoal do Rio Grande do Sul, 10 horas de carro, avião. Então, assim, fizemos todos, não só jogando, mas um esforço hercúleo para estar na audiência pública para mostrar o principal fator que leva hoje a aviação a ser desmerecida, a não ter pessoas que se engajem em querer ser piloto. Então, o problema hoje da aviação, a morte da aviação, a falta de piloto, vem da falta de aeroclube, da existência do aeroclube. E o que os aeroclubes pedem? Verba? Fomento? Não. A paz de exercer o que eles sempre fazem. A paz do Jolando não está aqui no palco, nesse simpósio, para poder estar dando instrução de voo. Eu sou instrutor de voo. Está aqui, ó, o Basso, sou instrutor de voo. Somos competidores de planador, poderíamos estar em competição hoje internacional. Mas estamos aqui tendo que tratar dessas questões de política pública, em vez de estar fazendo o que nossas missões, que é ensinar. Então, esse é o grande problema, essa é a grande razão de você não ter pilotos. Ah, mas a morte do aeroclube foi agora, Jolando, mas o resultado é agora? Não, começou há um tempo.
2018, essa onda de despejos. E para se formar um piloto competente para chegar à situação de ir para uma linha aérea, que eu posso dizer, eu acredito que eu tenho competência, eu voei um Boeing 737 na Gol, eu acho que eu tenho competência para entender como se faz isso, e são 7 anos pelo menos, o mesmo tempo quase para se formar um médico. Então, em 7 anos a gente vai ter o resultado dessa morte do Aeroclube de Manaus, do Amazonas, que é o único da região norte. Se você está na região do norte hoje, você quer aprender a ser piloto, comissário, mecânico, para onde você vai? Algum lugar que não seja região norte. Então, assim, isso é triste para a sociedade, os manauaras, para todo o pessoal da região norte. E o serviço que eles faziam para estar na sociedade, que foi enumerado aqui pelo Coelho muito bem. Então, assim, a mensagem que eu deixo aqui é bem clara. A obrigação não é do Jolando, não é de um político, não é do Coimbra, né? Não é do Coelho, é de todos nós de preservarmos um sistema que funciona muito bem, que levou o Brasil a um patamar de ser o segundo do mundo em número de aeroportos, o segundo do mundo em número de aviões executivos e jatos executivos, é a terceira maior construtora de aeronaves comerciais do mundo. Isso não foi por acaso. Um exportador de pilotos. Então, isso é um sistema que funcionou, vem funcionando e não pode ser ceifado, porque o sofrimento vai vir para a própria sociedade. O aumento de custo nos voos. Faltou piloto aqui, aonde a gente vai buscar piloto? Lá fora. Porque são 7 anos. Cada escola que morre são pilotos a menos que vão estar aqui com a gente. Então são pilotos de fora que vão ter que vir para cá para suprir essa necessidade. São pilotos da Força Aérea que custa 3 milhões ou mais para ser formados, para vir para trabalhar numa companhia aérea. Então isso chega e atinge soberania nacional, independência nacional de poder ditar as próprias regras e seguir o próprio caminho na aviação. E graças a Deus a gente tem o Santos Dumont, o criador do avião, que veio aqui e criou sistemas dos aeroclubes e que deu essa possibilidade via Getúlio Vargas e Assis Chateaubriand, um grande, assim como foram as grandes navegações em 1500, né? Está lá na bandeira da Espanha, não plus ultra. O pessoal achava que não tinha mais nada. Chegou o Santos Dumont, não, a gente sabe voar, a gente vai fazer voar, e fizemos sistema de aviação, está aqui a Embraer. Nós temos capacidades, mas para isso todos nós temos que se reunir. Um dos caminhos são uma comissão. Eu aqui desafio todo mundo a formar uma comissão da aviação e levar isso para a política, levar isso em conversas com o SAC e com o ANAC e criarmos uma bancada da aviação, porque é só assim a gente vai conseguir um projeto de formação política, um plano de formação política aeronáutica. Tá joia? Era esse o recado que eu tinha que dar para todos vocês aqui, que eu queria expor, né? Então, assim, não é algo local, não é algo assim simples, é algo muito complexo que vai afetar o custo de vida da sociedade. Porque todos nós sabemos que não é só quem viaja de férias que pega um avião. E todos vão acabar pagando o custo. Obrigado.